Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Nós vamos para mais uma videoaula de geometria diferencial. E o tema da aula de hoje é curvaturas principais, gaussiana e média, classificação dos pontos de uma superfície. Na verdade, é uma continuação da aula anterior, né? Então, vamos relembrar o finalzinho da aula anterior para que a gente possa prosseguir com o tema de hoje, né? Então, na aula anterior, nós estudamos as formas fundamentais, a primeira e a segunda forma fundamentais, e também vimos a definição de curvatura normal. Então, a ideia é continuar estudando as geometrias das superfícies usando as ferramentas de cálculo. Então, na aula passada, nós vimos o seguinte, que se C é uma curva regular numa superfície orientada a S, se P é um ponto desta superfície e alfa é uma parametrização dessa curva regular C pelo comprimento de arco, de maneira que alfa ela passa por P em S igual a zero na direção do vetor V, conforme mostra essa figura que está aqui. Uma vez que alfa está parametrizada pelo comprimento de arco, então o comprimento desse vetor, né, desse vetor tangente, aqui a curva, nesse ponto, ele vai ser unitário. Então, o que a gente faz é o seguinte, é estudar uma interpretação geométrica para a segunda forma fundamental. Então, a gente está só relembrando o que a gente fez no finalzinho da aula passada. Se a gente considera um campo de vetores normais ao longo da superfície, né, N, né, lembrando que essa é uma superfície orientada, e se a gente restringe esse campo de vetores normais unitários a essa curva alfa em S, então eu vou denotar esse campo normal restrita a essa curva alfa como N de S. Então, N de S vai denotar o N restrita a alfa de S, para cada S no intervalo I, onde a curva alfa foi definida. Então, nesses termos, a gente calcula a segunda forma fundamental no ponto P, na direção do vetor V, da seguinte maneira. Vai ser o produto interno do vetor aceleração, ou seja, do alfa duas linhas, em S igual a zero. Lembrando que o S igual a zero, você está exatamente no ponto P, então você pensa no vetor aceleração em relação a esse ponto P, né, em relação à curva alfa, com a normal, a superfície neste ponto, tá certo? Lembrando que aqui a gente está denotando N em zero, uma vez que a alfa, em S igual a zero, ela está passando por P. Então, aqui o que a gente fez foi relembrar a definição da segunda forma fundamental em P na direção do vetor alfa' de zero, ou seja, na direção do vetor V. Daqui para cá, observe o seguinte, lembra que alfa está parametrizada pelo comprimento de arco. Então, isso significa que o alfa duas linhas é igual à curvatura dessa curva aqui, vezes a normal à curva nesse ponto. Lembrando daquela equação de Frenet, T' igual a Kn. Então, nesta passagem daqui para cá, eu simplesmente substituí o alfa duas linhas pelo T', que é Kn, né? Então, isso tudo calculado em S igual a zero. E aí, observe que ao fazer essa substituição, a gente tem exatamente a curvatura no ponto que a gente está estudando, vezes o cosseno do ângulo entre a normal à curva no ponto P e a normal à superfície no ponto P. E a gente sabe que a curvatura nesse ponto vezes o cosseno desse ângulo nada mais é do que a curvatura normal, tá, em C no ponto P, né, com a direção do vetor tangente a C, que é o vetor tangente a alfa, que é o V. Ou seja, com isso, o que a gente mostrou é que a segunda forma fundamental de P na direção de V, ela coincide com a curvatura normal em P, tá certo? Na direção desse vetor V, desde que V seja unitário. Então, o que a gente está relembrando aqui foi a interpretação geométrica que a gente deu à segunda forma fundamental, certo? Então, para V unitário,
isso aqui é verdade. Então, daqui em diante, a gente vai continuar estudando a curvatura normal. Só que agora a gente vai apresentar a vocês uma noção do que é uma seção normal a uma superfície no ponto P na direção de um determinado vetor V. O que a gente vai fazer? A gente novamente vai trabalhar com uma superfície irregular orientada, P, um ponto desta superfície, como está aqui na figura, e V, um vetor tangente à superfície em P, tá certo? Então, tá aqui, V está em TPS. E a gente quer que esse seja um vetor unitário. A gente vai considerar um plano π. Esse vai ser um plano que passa pelo ponto P e é paralelo à normal à superfície em P e também paralelo a esse vetor V, que é um vetor tangente à superfície em P, sendo um vetor unitário que a gente escolheu aqui. Então, esse plano π, ele tem essa característica. A interseção desse plano π, que na figura é esse plano verde aqui, com a superfície, ela vai gerar uma curva, que a gente vai chamar de CN. E esse CN, essa curva CN, ela é denominada seção normal de S em P na direção V, certo? Então, o que a gente está definindo aqui é uma interseção de um determinado plano com a superfície, e esse plano verde. E esse plano verde, ele passa por P e é paralelo a N e a V no ponto P. Então, o corte que esse plano verde vai fazer na superfície, esse corte aqui, que a gente na figura está chamando de CN, é a chamada seção normal, de S em P na direção V. Uma coisa que eu quero colocar para vocês de forma de observação é que numa vizinhança de P, a seção normal de S em P na direção V, que é essa curva aqui, ela é uma curva regular em S, que é tangente a V em P. Tá? Esse fato ele está mostrado no material que vocês estão lendo esta semana. Tá? Então, a demonstração ela não é simples, mas está lá. Então, ou seja, essa curva aqui, ela ainda tem uma característica de ser regular, que é essa seção normal aqui. Uma vez que a seção normal a uma superfície ela é uma curva irregular, a pergunta que pode ser feita é: qual é a curvatura desta seção normal de S em P na direção de V? Para responder essa pergunta, vamos analisar a geometria dessa seção normal. Primeiramente, por se tratar de uma seção normal, ou seja, da interseção desse plano verde aqui com a superfície, por consequência, essa seção ela é uma curva plana. E por se tratar de uma curva plana, a normal a esta curva em P, ela vai ter que estar contida nesse plano verde que está aqui na figura. E por consequência, a normal em Izinho em P, ela vai ter que ser paralela à normal à superfície em P, que também está contida neste mesmo plano. E por consequência, observando que é tanto a normal a essa curva em P quanto a normal à superfície P são normais unitárias, então, além de elas serem paralelas, necessariamente a normal a essa curva em P, ela vai ter que ser ou mais ou menos a normal à superfície em P. Tudo vai depender da orientação da superfície. Consequentemente, a curvatura normal em P na direção desse vetor V, ela vai ser igual ao produto da curvatura dessa curva que a gente está estudando com o cosseno do ângulo entre a normal, a curva e a normal superfície no ponto P. E, consequentemente, como o Nzinho de P é mais ou menos o Nzão de P, ao substituir, você vai ter que esse produto interno ele vai dar ou mais ou menos 1. Consequentemente, o resultado da curvatura normal em P na direção de V vai ser mais ou menos a curvatura dessa seção normal. E por ser, lembrando que a curvatura de uma curva regular ela é sempre maior ou igual a zero,
Consequentemente, essa curvatura que a gente está querendo saber, que é a curvatura dessa seção normal, ela vai acabar tendo que necessariamente ser o módulo da curvatura normal em P na direção desse V, né? Como consequência do que a gente acabou de obter. Ou seja, a curvatura K da seção normal de S em P na direção V é igual ao módulo da curvatura normal em P na direção de V. Então, agora nós vamos ver alguns exemplos de como obter curvaturas normais e, por consequência, as segundas formas fundamentais na direção de vetores tangentes à superfície que sejam unitários. O exemplo mais simples é o exemplo do plano. Então, tome S, plano qualquer do R3. Como é que a gente obtém as seções normais nesse plano? Bom, pega um ponto P nesse plano, pega a normal a este plano. Lembrando que num plano você vai ter sempre a mesma normal, independente do ponto. Aí agora, você vai pegar uma seção normal obtida da seguinte forma. Você vai pegar um plano que contenha o P, né, e seja paralela normal a este plano aqui, na normal a S, e passando pela direção V que você queira trabalhar. Observe o seguinte, quando você faz esse corte na superfície S, que é uma superfície plana, esse corte ele vai gerar exatamente uma reta, tá certo? Então, a seção normal ao longo desse V aqui vai ser uma reta. Se você pegar uma outra direção unitária, quando você for pegar o plano que contém o ponto P passando pela normal superfície e nessa outra direção, o corte também vai ser uma outra reta e assim por diante. Independente da direção que você tome, partindo de P, a seção normal sempre vão ser retas. Lembra que na primeira parte do curso nós estudamos que qualquer reta, a sua curvatura é nula. Por consequência, as curvaturas normais, tá? Independente da direção, no caso do plano, elas vão ser sempre nulas, tá certo? Consequentemente, para todo ponto na superfície plana, né? Lembrando que a gente está considerando com S um plano no R3, e para qualquer direção unitária, né? Partindo de P, a segunda forma fundamental em P na direção de V, que nada mais é do que a curvatura normal em P na direção desse V, vai ser nula, justamente como consequência do fato que as seções normais ao plano, né, é sempre retas. O segundo exemplo é o caso da esfera. Observe que a gente está trabalhando especificamente com uma esfera com centro na origem e raio 1. Então, as seções normais dessa esfera são círculos de raio 1. Como é que a gente sabe disso? De novo, lembra das aulas anteriores que quando a gente orienta uma esfera, os campos de vetores normais que nós obtemos, por exemplo, a partir da aplicação de Gauss ou considerando o simétrico, né, da aplicação de Gauss, não importa, sempre vai resultar em vetores paralelos ao vetor posição da esfera, tá certo? Então, você pode orientar uma esfera ou com um campo normal unitário apontando para fora ou apontando para dentro, como o caso dessas duas figuras aqui. Na primeira situação, essa esfera unitária está com um campo normal apontando para fora e no segundo caso está com um campo normal apontando para dentro. Então, a gente vai dividir em dois casos. Observe que se você pegar um plano, tá, que contenha um determinado ponto P da esfera, que passe pela normal em P e que corte na direção de um determinado vetor tangente à esfera em P, essa seção ela vai cortar exatamente um círculo máximo, ou seja, um círculo com o centro na origem e com um raio igualzinho ao raio da esfera, que nesse caso o raio é 1. Então, se você fizer a mesma coisa numa outra direção tangente da esfera, você vai obter o mesmo tipo de resultado, ou seja,
as seções vão ser sempre círculos com centro na origem e raio 1. Então, vamos dividir em dois casos, conforme eu coloquei. O primeiro caso é o caso em que a gente escolhe orientar a esfera com o campo vetorial normal unitário apontando para fora. Nessa situação, o que vai acontecer com a curvatura normal? A curvatura normal em P na direção desse V, conforme está nessa figura que eu estou colocando para vocês, ela é dada por essa fórmula. Mas aí, nessa situação, a gente vai ter a normal ao círculo no sentido oposto ao normal à superfície. Então, sendo assim, você vai ter esse produto interno menos 1. Então, você vai ter esse produto interno menos 1 multiplicado com a curvatura no círculo, que a gente já estudou na primeira parte, que se o círculo tiver raio 1, a curvatura desse círculo vai ser 1. E, de modo geral, quando você trabalha com círculo de raio R, a sua curvatura é 1 sobre R. Então, a gente está usando o resultado da primeira parte do curso. Com isso, a gente tem que essa curvatura normal em P na direção de V vai ser 1 vezes menos 1, que é menos 1. Ou seja, a segunda forma fundamental em P na direção desse V, ele vai ser menos 1 para todo P na esfera e para todo vetor tangente à esfera nesse ponto P, né? Desde que esse vetor seja unitário. Então, quando a orientação da esfera é para fora, a segunda forma fundamental de P na direção de V é sempre menos 1. No segundo caso, que é o caso em que a normal, a esfera, aponta para dentro, nesse caso, a normal, a esfera, nesse ponto P, ela vai coincidir com a normal a esse círculo aqui, em P. Lembrando que esse círculo vai ser a seção normal na direção de V, tá? Em P na direção de V. Com isso, ao calcular a curvatura normal de P na direção de V, a gente chega à conclusão que vai ser igual a 1 vezes esse produto interno aqui, da normal com ela mesma, uma vez que a normal à superfície em P vai coincidir com a normal a esse círculo em P. Então, aqui vai dar 1, lembrando que N é um vetor unitário, e o resultado desse produto vai dar 1. Ou seja, quando você está com a normal, a esfera, apontando para dentro, então a segunda forma fundamental em P na direção de V, ela sempre vai ser 1. Um exemplo interessante é um exemplo em que a segunda forma fundamental não necessariamente é constante, vai depender da direção, que é o exemplo do cilindro. Então, a gente vai pegar no exemplo 3, o cilindro circular clássico, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. E neste caso particular, a gente vai considerar a orientação do cilindro apontando para dentro dele, né? Apontando para o eixo, né? de rotação. Então, conforme está nessa figura aqui. Tá? Então, nesse caso, a normal ao cilindro ela vai ser dada por essa aplicação, que pega cada ponto do cilindro, cada ponto x, y, z do cilindro e leva a menos x, menos y, 0. Certo? Então, está aqui a normal nesse ponto P. Se P é um ponto desse cilindro, né, e aí com coordenadas A, B e C, então o plano tangente à superfície do cilindro em P, ele vai ser o plano gerado por esses dois vetores, V1 e V2, né, onde V1 é esse vetor que tem vermelho aqui, que é o vetor menos B a 0, e V2 é o vetor 0, 0, 1, que é esse vetor que está aqui. Como que a gente sabe disso? Uma dica que eu dou para vocês é, vocês podem pegar uma parametrização clássica do sino circular, por exemplo, aquela no formato cosseno U, seno U, V, com U variando de 0 a 2π e V variando em R, e a partir dali vocês podem obter os vetores coordenados, né, nessa parametrização e comparar com essa expressão aqui, certo? Então, é uma sugestão para que vocês consigam compreender melhor por que esses vetores eles ajudam a gerar o plano tangente que a gente está estudando. A curvatura normal em P,
na direção de V1, ou seja, na direção desse vetor vermelho que está aqui nessa primeira figura, ela vai ser igual a 1. Por quê? É só a gente lembrar do caso da esfera, que a gente estudou no exemplo anterior. Repare que quando você pega essa direção V1, a seção normal, né, quer dizer, vai ser o quê? Vai ser o corte desse plano aqui no cilindro, que repare que esse plano que está aqui, ele contém o ponto P e ele é paralelo à normal, ao cilindro em P e a esse vetor V1. Então, esse plano ele vai gerar como corte essa curva C1, que é um círculo, e vai ser um círculo com raio 1. Então, lembra que um círculo de raio 1, ele tem curvatura 1. Né? A gente até comentou isso no exemplo anterior. Então, por consequência, a gente vai acabar tendo a normal a esse círculo coincidindo com a normal, a superfície, e a gente vai acabar caindo num caso semelhante que a gente estudou, né, que seria aquele caso 2 do exemplo 2. Nesse caso aqui, em relação a V2, quando eu for calcular a seção normal, observe, quando você tem um plano que contém P e é paralelo a normal a esse cilindro em P, que é esse vetor azul aqui, e paralelo também a esse vetor V2, que é o vetor 001, partindo de P, o que vai acontecer? O corte que vai provocar nesse cilindro vai ser o quê? Uma reta, né? Quando for cortar em P, vai cortar numa reta. E a gente sabe que as retas têm curvatura nula. Então, quando você for calcular a curvatura normal em P na direção de V2, por consequência, essa curvatura normal vai dar zero. E se você for fazer um corte em outra direção, que não seja nem em V1 e nem em V2, a interseção que esse plano vai ter com o cilindro vai ser o quê? Numa elipse. E nessas elipses pode ser verificada que a curvatura delas vai ser o quê? Maior do que zero e menor do que 1. Então, isso é o que acontece com o cilindro, diferente do que acontece no plano, em que as curvaturas normais são sempre nulas, e diferente da esfera de raio 1, no qual as curvaturas normais são sempre ou 1 ou menos 1, dependendo da orientação da esfera. No caso do cilindro, essa curvatura normal ela vai depender da direção escolhida.